Olá pessoal, tudo bem? Essa semana estamos estudando razão e proporção. Na aula de hoje veremos razão. A razão entre dois números é o quociente existente entre eles. A razão entre dois números também pode ser representada por meio de uma fração. Vamos ver então? Temos aqui um exemplo. Essa tabela que vocês estão vendo mostra o número de atletas de alguns países da América do Sul que participaram de uma competição sul-americana. Então nós temos aqui alguns países: Argentina, Bolívia, Brasil e outros mais. E cada um levou uma certa quantidade de atletas para participar dessa competição. Por exemplo, a Argentina participou com 36 atletas. A Bolívia com 24, o Brasil com 45 e assim sucessivamente, né? Mas como podemos perceber, nem todos os países da América do Sul participaram, né? Agora veja bem, como calcularmos a razão entre o número de atletas de países diferentes? Vamos ver essa letra A, né? A primeira pergunta aqui, ó, letra A. Qual a razão entre o número de atletas da Argentina e o número de atletas do Uruguai? Ok, então primeiro falou-se na Argentina, depois no Uruguai. Então você, ao fazer a leitura, você vai ter que colocar o número na ordem que eles aparecem. Primeiro a Argentina. A Argentina, nós verificamos aqui na tabela que tem, olha ali em cima, Argentina, 36 atletas. Então nós vamos colocar aqui 36 sobre o segundo país citado aqui na pergunta foi o Uruguai. Uruguai, 30 atletas. Então nós vamos colocar 36 estar para 30. É assim que se lê uma razão. Ou seja, para cada 36 atletas, para os 36 atletas da Argentina, tem 30 atletas do Uruguai. Mas como que nós calculamos essa razão? Nós vamos simplificar. Como? Qual é o número que divide 36 e 30 ao mesmo tempo? Então nós vamos dividir e efetuar essa simplificação. O número que divide 36 e 30 ao mesmo tempo. Pode ser por 2, já que os dois são pares. Também pode ser por 3 ou por 6. Você escolhe qual valor que você vai usar, certo? Então, 36, se eu fizer por 2, olha o que é que vai acontecer. Eu vou simplificar, vou colocar aqui, 36 dividido por 2 vai dar 18, é a metade, né? Quando você divide o número por 2 é a metade. 30 dividido por 2 vai dar 15. Bom, simplifiquei, porém, tem como simplificar mais ainda. Qual é o número que divide 18 e 15 ao mesmo tempo? Então, por 2 não dá, porque 18 é par, 15 é ímpar. Só divide por 2, igual nós fizemos aqui, quando os dois são pares. Mas aqui um deles é ímpar, então por 2 não vai dar. Mas podemos dividir por 3. Por quê? Porque tanto 18 como 15 é divisível por 3. 18 dividido por 3 vai dar 6, pois 3 vezes 6 é 18. E 15 dividido por 3 vai dar 5, pois 5 vezes 3 é 15. Ok? Então agora não dá mais para simplificar, ou seja, não existe nenhum número que possa dividir 6 e 5 ao mesmo tempo. Então, essa razão vai ser representada dessa forma. Então, voltando à pergunta, né? Qual a razão entre o número de atletas da Argentina e o número de atletas do Uruguai? Então, a resposta é essa aqui, ó. A razão vai ser de 6 para 5. Ou seja, para cada 6 atletas da Argentina, há 5 atletas do Uruguai. Ok? Agora, veja bem, esse número inicial, que era 36 sobre 30, vocês viram que eu dividi por 2, depois por 3. Mas se você quiser,
você pode dividi-lo por um número maior e dividi-lo de uma vez só. Vou fazer aqui para vocês verem. Por exemplo, nós percebemos que 36 e 30 dá para dividir por 6. Então, se eu dividir já pelo número maior, que é possível, já vou achar o resultado direto. 36 dividido por 6 vai dar 6. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Veja que dá o mesmo resultado daqui, ó, tá? Então, tem as duas maneiras. Ou divide por partes, em duas etapas, ou divide de uma só vez por um número maior, tá certo? Ok, vamos ver a letra B. A letra B aqui é a pergunta, ó. Qual é a razão entre o número de atletas do Brasil e o número de atletas da Colômbia? Então, para isso, vamos procurar lá na tabela. Qual o país que aparece primeiro, Brasil ou Colômbia? Na pergunta, ó. Qual é a razão entre o número de atletas do Brasil e o número de atletas da Colômbia? Então, na pergunta, Brasil aparece primeiro. Então, Brasil vai na parte de cima, ó. Brasil aqui foi a competição com 46 atletas. Então, vou colocar aqui 45, né? 45 atletas. 45. E a Colômbia foi com 35, ok? Aqui na tabela nós percebemos, ó, Colômbia com 35. Vamos colocar aqui embaixo. E dessa forma vamos calcular a razão entre o número de atletas do Brasil e o número de atletas da Colômbia. Como que nós calculamos a razão? Nós vamos simplificar, dividindo 45 e 35 pelo mesmo número. Então eu pergunto a vocês, qual é o número que divide 45 e 35 ao mesmo tempo? Todo número que termina em 5 pode ser dividido por 5, ok? Então vai ser por 5. 45 dividido por 5 vai dar 9. 35 dividido por 5 vai dar 7. Será que há algum número que divide 9 e 7 ao mesmo tempo? Não. Então aqui já é o resultado. Quando que você encontra o resultado? Quando chega em um ponto que não dá mais para simplificar, não dá mais para dividir. Ok? Então a razão entre o número de atletas do Brasil e da Colômbia é de 9 para 7. Ou seja, para cada 9 atletas do Brasil, há 7 atletas da Colômbia. Ok? Por exemplo, se colocar mais 9, vai 18. Aqui coloca mais 7, 14. Ficaria, para 18 atletas brasileiros, ficariam 14 da Colômbia. Para cada 9 atleta brasileiro, são 7 da Colômbia, nessa razão. Ok? Ok. Agora, nós vamos aqui para o passo seguinte, essa letra C. Olha o que ela está pedindo aqui, ó. Escreva as razões obtidas nos itens A e B, que nós fizemos aqui, letra A e B. Escreva as razões obtidas nos itens A e B na forma de porcentagem. Ou seja, ele quer que nós representemos essa razão na forma de porcentagem. Como que nós vamos fazer isso? Eu só vou fazer uma pequena mudança aqui. Digamos que essa primeira razão fosse 5 para 6, tá? Porque ambas as razões, o número de cima, que o antecedente, ficou maior que o consequente. Eu vou fazer essa inversão aqui só para vocês verem como seria se o de cima fosse menor. Tá bom? Então, olha só, como que eu vou transformar uma razão em proporção? Digamos que fosse 5 para 6. Para transformar uma razão em porcentagem, na verdade, nós vamos transformar em porcentagem. É só dividir o de cima pelo de baixo. 5 divide por 6, não dá, porque 5 é menor que 6. 0 no quociente, 0 no dividendo. Agora vai dar. 50 dividido por 6 dá quanto? Aqui vai dar 8. Pois 8 vezes 6, 48. Ok? Subtrai, sobra 2.
2, aqui não dá para dividir por 6, coloca mais um 0 aqui, tá? Agora eu vou dividir 20 por 6. Quantas vezes o 6 cabe no 20? 3 vezes. Então, 3 vezes 6, 18. Subtrai, sobra 2. Ok? Então, vai ficar repetindo, ó. Aqui, ó, vai dar 20 de novo, vai dar outro 3. Então, para você calcular a porcentagem, você pega dois números após a vírgula, certo? Então, nós teremos aqui, pegando dois números após a vírgula, então vai dar, ó, pega os dois números após a vírgula. Então, aqui vai dar aproximadamente 83%, ok? Então, 5 está para 6, essa razão representa 83%. Então, é possível, sim, transformar uma razão em porcentagem. Vamos ver esse exemplo de baixo aqui, no caso do Brasil e da Colômbia. O Brasil veio para a competição com 45 atletas, a Colômbia com 35. Simplificando, nós encontramos essa razão, 9 está para 7. Como que eu transformo isso em porcentagem? Vamos, então, reforçar o que foi dito aqui. Para transformar isso aqui em porcentagem, essa razão aqui, ó, vou separar aqui esse primeiro exemplo. Agora eu tenho 9 está para 7. Para transformar em porcentagem, como falei, divide o de cima pelo de baixo, tá? Então, 9 dividido por 7 vai dar 1, né? Porque o 7 só cabe no 9 uma vez. 1 vezes 7, 7. Subtrai, sobra 2. 2 dá para dividir por 7? Não dá. Então, coloca vírgula no quociente e aí abaixa o 0, para dar continuidade à divisão, tá? 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Multiplica, coloca aqui embaixo e subtrai, sobra 6, né? Aí abaixa um 0 aqui novamente, ficou um pouco apertado aqui, mas vai dar para fazermos. Então ficou 60. 60 dividido por 7 vai dar aproximadamente 8. Pois 8 vezes 7 é 56. Ficaria aqui 56. Subtrai, sobra 4. Né? Aí baixa um 0, sempre baixa um 0 aqui. 40 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Ok? E aqui a gente para, porque quando você encontrar 3 números após a vírgula, já dá para obter o resultado. Lembrando que para encontrar a porcentagem, você só pega 2 números após a vírgula, certo? Então, eu vou pegar até aqui, ó, tá? Conta depois da vírgula 2 números. Então, a porcentagem nós vamos tirar daqui, ó, tá certo? O 1, que já estava antes da vírgula, e mais esses 2 algarismos, ok? Só que no processo de arredondamento, quando o número que você vai excluir é 5 ou maior que 5, aí você aumenta um número aqui. Então, em vez de ficar 128, vai ficar 129%, pelo processo de arredondamento. Se no lugar do 5 fosse um número menor, 4, 3, 2 ou 1, então aqui ficaria 128 mesmo. Mas quando o número que você deixou de fora é 5 ou maior que 5, então aumenta aqui. Então, aumentando 1 vai ficar 129%. Ok? Veja que no caso anterior, nós pegamos 2 números após a vírgula, que foi esse resultado. E o número que ficou de fora, menor que 5. Como foi menor que 5, aí aqui repetiu, 83. Se fosse 5 maior que 5, aumentaria 1, ficaria 84. Ok? Então, é isso. Para transformar a razão em porcentagem, é só dividir o de cima pelo de baixo. E para finalizar, tem uma pergunta aqui, ó. Qual o significado das razões que você encontrou? Qual o significado? Então, o significado é o seguinte, voltando ali na letra A, a razão entre os número de atletas da Argentina para o Uruguai quer dizer que para cada 6 atletas da Argentina,
a 5 atletas do Uruguai. Esse é o significado. E no caso do Brasil e da Colômbia, o significado é o seguinte: para cada 9 atletas do Brasil, há 7 atletas do Uruguai. Então, como que eu representaria isso aqui? Da seguinte forma: para cada 9 atletas do Brasil, é isso aqui, ó. Para cada 9 atletas do Brasil, vou fazer aqui embaixo, porque aqui na frente não vai dar. Há 7 atletas da Colômbia. Ok? Então é isso, gente.